Uma boa noite a todas e a todos. Nosso irmão estava dizendo, eu ouvi mais os desencarnados do que os encarnados, viu, gente? Boa noite. Agora sim, né? Muito bem. Que Jesus, na sua imensa bondade, possa envolver a cada um, a fim de que participemos satisfatoriamente desta nossa reunião programada para a noite de hoje. Inicialmente, gostaríamos de agradecer à direção da casa pelo convite que nos fora formulado para que aqui estivéssemos. Encontramos com alguns companheiros ali já de longa data e eu confesso para vocês que já estive aqui no Amor e Caridade por mais de 2 décadas, participando de atividades especialmente com os jovens, com evangelizadores, mas inclusive em seminários, atividades doutrinárias, mas na reunião pública, apesar de já conhecer a casa há um bom tempo, é a nossa primeira oportunidade. Então fico feliz em estar com vocês, participando aqui da reunião pública da instituição. Quando o Rômulo fez contato conosco, ele perguntou sobre um possível tema e nós fomos dialogando. Eu sugeri um tema para que falássemos sobre a caridade, seja ela do ponto de vista material ou mesmo moral. E ele disse: Eduardo, por incrível que pareça, nós já vamos ter uma palestra com esse tema. E aí, então, ele nos solicitou que falássemos sobre o tema programado para a noite de hoje, ou seja, o Consolador, o Cristo Consolador. E é interessante porque, apesar de deitados os séculos na ampulheta do tempo, de fato abordar a temática do Cristo como o Consolador ou o Cristo, naquela tarde célebre na casa de Pedro, prometendo à humanidade um Consolador, a gente percebe que é uma temática sempre atual. E quando a gente vai buscar, e é tanto que Kardec, lá no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulou o capítulo como este, ou seja, o Cristo Consolador. Tem apenas 2 pequenos itens, e ele faz um destaque do Evangelho de Mateus, e nós sabemos que essa é a dinâmica do codificador. Pensando lá nos Evangelhos alguma passagem, ele tece um breve comentário, talvez em alguns dos capítulos, ou sim em alguns dos capítulos com tópicos, e na maioria dos capítulos ele abre a palavra para os espíritos, no que ele intitulou também chamar de instruções dos espíritos. É claro que a metodologia utilizada no Evangelho tem outros detalhes, mas só fazendo esse destaque, então que ele pensou lá do Evangelho de Mateus, justamente no capítulo 11, versículos de 28 a 30, que tem muito a ver com a lição de Emmanuel lida aqui também agora há pouco. É apenas uma breve reflexão anotada por Mateus e a gente pede licença para a leitura. Até porque esse capítulo só tem 2 subtítulos, que é justamente o jugo leve e Consolador prometido. E nós temos também, obviamente, nas instruções dos Espíritos, o advento do Espírito de verdade. Mas Mateus anotou o seguinte: Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Então esta a passagem. E aí, como íamos dizendo, é imperioso que nós
busquemos um sentido até na atualidade, não diverge daquilo que Jesus prometera, mas um sentido, um significado da palavra consolar. E quando a gente vai buscar no dicionário, na minha época ainda era o Aurélio, né? Agora tudo que se quer saber, os meninos dizem assim, dá um Google aí, né? Ou seja, a busca, a ferramenta de busca, né? Para saber o significado. E aí a gente compreende aqueles cantores espíritos, o Tim e Vanessa, eles escreveram uma música intitulada Alívio. E quando a gente vai, então, lá no dicionário buscar o significado da palavra consolar, significa aliviar. E por que será que Jesus se utilizou desta palavra, né, consolador? Ou seja, aquilo que venha para aliviar. E nós sabemos, e temos visto na literatura espírita, que a espiritualidade superior, vejam, nós estamos falando de espírito puro, mas de espírito superior. Já se utiliza os espíritos superiores das palavras com uma precisão, vamos dizer, cirúrgica. Não há palavra utilizada indevidamente ou palavras ditas, né, sem a devida necessidade. Imaginemos então o mestre, se os espíritos superiores já se utilizam tão bem das palavras, imaginemos Jesus. E por que será então que ele elegeu logo esta palavra, que ele nos enviaria um consolador? Ora, e aí é necessário que nós façamos uma breve digressão no passado, para a gente compreender o contexto que ensejou essa promessa de Jesus feita para a humanidade. Narra-se dos anais da espiritualidade que havia mais de 400 anos que a boca profética houvera se calado sobre as terras áridas da Palestina. Acreditava-se que a divindade encontrava-se aborrecida com o denominado povo eleito. Esperava-se de um para o outro lado uma revolução. Já havia muito tempo que aquele povo da Palestina antiga permanecia sob o jugo do Império Romano. E aqui um parêntese, quando a gente fala subjugação do império, das regras, das leis, do talante do poder do império, para a gente dimensionar tudo isso, é como que nessa noite de hoje, aqui reunidos, se adentrasse no nosso ambiente um soldado, e vejam, nós estamos a falar de uma alta patente do exército romano, um soldado, mas que estivesse com a sua indumentária de ofício, nós, por obrigação, teríamos que nos colocar de joelhos. E se ele aqui permanecesse conosco a noite inteira, nós teríamos que passar este mesmo período de joelhos. Ai daquele que, sem a devida autorização, ousasse se colocar de pé. Era mais ou menos nesse nível o grau de subjugação. As liberdades individuais, os direitos fundamentais, as liberdades da coletividade, da comunidade, de fato estavam à margem, porque o centro era ditado pelo poder imperial. De modo então que esperava-se uma revolução. Mas a notícia vinha de uma região muito pobre naqueles dias, a Galileia. A Galileia, para se ter uma ideia, era composta por pessoas muito simples, famílias simples, eram pescadores, agricultores, pequenos pastores, e por isso mesmo aqueles que de lá vinham eram tidos como pessoas de menor credibilidade. Mas a notícia ecoou de boca a ouvido, de quebrada a quebrada,
E, inesperadamente, em uma das melhores cidades da região, em Cafarnaum, eis que se fez presente uma verdadeira multidão. Ali estavam, porquanto havia sido divulgado que naquela tarde iria se apresentar um dito profeta. Ali estavam paralíticos, leprosos, cegos, enfim, era a apresentação das misérias humanas, em sua grande maioria das vezes caracterizadas pela miserabilidade de nossas próprias almas. As pessoas se acotovelavam buscando um espaço ali, naquela casa que se destacava das demais, à margem do Genezaré, em Cafarnaum. E assim como nos dias de hoje, as pessoas buscam construir as suas casas e algumas edificações, especialmente para períodos de veraneio, junto ao mar. Não era diferente, e ali também o Genezaré, conhecido como o Mar da Galileia, à sua margem também construíram-se casas, e era uma região muito aprazível, tanto assim que as autoridades, em seus períodos de férias, buscavam aquela região para ali se beneficiarem do descanso, do repouso. Cleópatra, por exemplo, por inúmeras vezes buscou o Mar da Galileia em seus períodos de férias. E então, naquela tarde, naquela casa que se destacava das demais, pelas enormes paredes de pedras laterais, uma clarabóia acima que iluminava fluxo, eis que se fez presente uma verdadeira multidão. As pessoas ansiavam por solução frente aos seus problemas. Buscavam alívio das suas dores, preocupações, desequilíbrios. As pessoas foram se juntando e ali na casa de Pedro, então, o tamarindeiro em flor e ali as areias, seixos e conchas miúdas já se encontravam, as flores e essas pequenas partículas que vinham trazidas pelo Mar da Galileia, já se encontravam pisoteadas pela multidão presente e as pessoas aguardavam, esperançosas, a apresentação do dito profeta. Foi quando então, inesperadamente, saindo da porta lateral e adentrando a sala da casa de Pedro, que dava portas ao Genezaré, Jesus então se aproxima daquelas criaturas e a sua presença quase que já modifica a vibração do ambiente, e as pessoas findadas ao seu magnetismo, ouve-lhe as primeiras palavras e o Mestre a dizer, estendendo as mãos: eis que vos trago a minha paz. A minha paz é aquela caracterizada pelas atitudes bem urdidas, pelo emprego das energias vitais na seara do bem, pela busca da verdade. A minha paz é aquela que os ladrões não roubam, que a ferrugem, as traças não corroem. A minha paz é aquela que, construída por conquistas pessoais no íntimo de cada um, haverá de ser convosco para todo sempre. Ora, era um discurso original. Aquelas criaturas simples estavam acostumadas com os discursos político-religiosos, as arengas sacerdotais, que da própria face daqueles que proferiram, já denotavam a impossibilidade de cumpri-las, as promessas. Jesus prossegue dizendo: eis que eu vos trago a minha paz. Até hoje, vós outros ouvistes dizer que ditosos são os que têm, os que possuem, os que governam. Entretanto vos digo, aqueles que têm,
na grande maioria das vezes, são atormentados pela posse. Aqueles que sobrenadam no mar das quinquilharias humanas, em sua grande maioria das vezes, são atormentados também pelo medo de perdê-las. E aqueles que governam, em grande parte, são desgovernados em si mesmos. Eis que vos trago a minha paz. E o mestre prosseguia em seu discurso, bastante original, quando então ouviu-se ali, do meio da multidão, uma voz a dizer: Jesus de Nazaré, apieda-te de mim, que sou um desventurado. As pessoas verificaram de onde vinha o grito. Era um paralítico por sobre uma esteira imunda, e ali as pessoas já não davam mais espaço. Alguns tentaram levá-lo à presença de Jesus, e outros menendo a cabeça, como a dizer: não dá para passar, a sala já está abarrotada. Talvez como nós outros, em algumas situações em que buscamos algum benefício, ou estamos diante de uma necessidade nossa, premente, também nos achamos na condição de termos a primazia do atendimento das nossas necessidades. Não deixaram, não facilitaram com que passassem com o paralítico. Uma outra voz ouviu-se ao lado a dizer: passem-no pela escada lateral, desçam-no pela claraboia. Ouviu-se os passos atropelando a escada lateral, e aquela esteira imunda, então atada nas quatro pontas, por cordas sustentadas por braços vigorosos, desceu ali ao lado de Jesus o paralítico, que na verdade apresentava uma situação de verdadeira ou de clara hediondez. Ele então, observando o mestre olhando para ele, lhe disse: Natanael ben Elias, levanta-te e andas. O paralítico, então, envolto ao magnetismo de Jesus, aquela voz vigorosa e ao mesmo tempo suave, e ele estava numa condição não muito favorável, porque o peito desnudo, magro, as articulações grossas, os olhos esbugalhados como que a saltar das órbitas, fitou Jesus e, dando cumprimento à ordem, fincou os braços esquálidos no solo, tentou se colocar de pé, balançou como o pêndulo de um relógio, destes tradicionais de parede, e, tomado por um vágado, tombou ao chão. As pessoas, quase que em frenesi, observando aquela cena, ainda que apesar do silêncio, o hálito mental que se verificava era como que a dizer: ora, se tu és o profeta, cure-o, a fim de que creamos. Jesus, compreendendo o contexto, se aproximou um pouco mais de Natanael, ajoelhou-se perto dele e lhe disse, olhando profundamente em seus olhos: Natanael ben Elias, em nome de meu Pai que estás nos céus, eu lhe ordeno, levanta-te e andas. Mais uma vez, o paralítico fincou os braços magros ao solo, novamente tentou se colocar de pé, cambaleante, balançou novamente como o pêndulo de um relógio, mas quase que sustentado por uma catapulta invisível de energia, desta feita permaneceu de pé. As pessoas, surpresas por aquele fenômeno ali visto a olho nu, até porque fenômenos dessa natureza só ouvira-se dizer pelos mais antigos, os contos dos mais antigos, verificavam então uma situação diferente. Abria-se uma era nova para a humanidade.
mas não no sentido da cura de corpos, mas da liberdade genuína de almas. Um silêncio tomou conta e aquelas pessoas simples, como que destacadas naquele cenário bucólico da natureza ali na Palestina, ouviu-se uma voz também de uma jovem senhora a dizer: Senhor, cure a minha filhinha. E ela com a criança no colo a dizer: apesar de tenra idade, até hoje não teve a oportunidade de ver a luz do sol, a beleza das flores. Cure-a, Rabi. E Jesus então, se aproximando, e um simples toque, ouviu-se os gritos da criança pelo globo ocular ferido pela luz. E mais adiante: socorre-me, acuda-me, tenha piedade de mim. Era a apresentação das misérias humanas, em sua grande maioria das vezes caracterizadas pela miserabilidade de nossas próprias almas. Jesus então passou aquela tarde emblemática na casa de Pedro, limpando leprosos, abrindo ouvidos mocos, desenrolando línguas hirtas, reequilibrando mentes anatematizadas pelas forças espirituais inferiores. E aqueles que se sentiam melhores partiam. E assim como Natanael, depois da cura, perguntou ao mestre: Senhor, que queres que eu faça? E Jesus lhe disse: vá, Natanael, e demonstra àqueles ditos doutores da lei o que é capaz de fazer aquele que vem em nome de Deus. O paralítico enrolou a esteira imunda, apesar de não precisar mais dela, porque estava de pé e em condições de caminhar com os próprios pés. Mas a semelhança também de nós outros nos dias de hoje, temos dificuldade de nos desapegarmos das coisas, inclusive aquelas que já não são úteis para nós. Enrolou a esteira imunda, depô-la embaixo do braço, deu alguns gritos, a multidão abriu alas e ele saiu dali com um sorriso diferente na face. As pessoas se aproximavam do mestre e, como as ondas que vinham do mar da Galileia, também eram as ondas de pessoas que buscavam a presença de Jesus. Como íamos dizendo, os que se sentiam melhores partiam, outras pessoas chegavam. E Pedro e Simão ali ao lado, encostado na parede, olhando toda aquela beleza de feitos inacreditáveis, dizia de si para consigo mesmo: que maravilha, que beleza, o Filho de Deus está na minha casa, Ele é meu amigo. Talvez em algum comportamento de nossa parte também, quando estamos diante de alguma autoridade ou de uma estrela global, enfim. E ele não se apercebeu que o mestre estava cansado. Os cabelos longos já grudados à face pelo suor da tarefa. Jesus olha Simão, ele compreende, entra na frente das pessoas, vai empurrando algumas, pedindo para que deixassem então o ambiente. As pessoas partiam, o sol deitava no horizonte, as primeiras estrelas salpicavam no céu. Permanecendo Jesus com Simão, entrelaçam-se os braços, vão caminhando junto ali. As primeiras ondas a lhes lamberem os pés, sentam por sobre algumas pedras e permanecem por alguns instantes em silêncio, em meditação. E não há como alcançar a paz se não fizermos silêncio. Mas não o silêncio de cerrarmos os lábios, o silêncio de amainarmos os nossos desejos e os nossos interesses meramente mundanos,
Não que não sejam importantes, mas é necessário que busquemos também essa sintonia com o Criador. E pela oração ou pela meditação são caminhos possíveis e, vamos dizer, desejáveis. Permaneceram em silêncio, nessa sintonia fina, quando então Simão percebe que algumas lágrimas vertiam na face do mestre, e ele então questiona: Senhor, tu choras? Sim, Simão. Pressuponho que de felicidade. Simão, estes são dias duros, vós outros não me compreendes. Mas, mestre, eu conheço a grande maioria daqueles miseráveis que aqui estiveram hoje, e pude verificar por mim mesmo os feitos. Simão, estes são dias duros, vós outros não me compreendes. Veja você, Simão, aquele paralítico que tu viste sair daqui, caminhando com os próprios pés, ao invés de bendizer o nome de Deus, objeto recebido ou que fora da providência divina na tarde de hoje, infelizmente agora está em uma taberna com seus pares, mais uma vez mergulhando em um copo de aguardente, se entregando aos desvaneios, aos desequilíbrios, às ilusões do mundo. Simão, vós outros não me compreendes. Veja você, Simão, aquele leproso que saiu daqui limpo, curado, ao invés de bendizer o nome de Deus, igualmente agora, e infelizmente, está em um lupanar diante de uma mulher equivocada, rasgando as suas vestes e dizendo: eis que hoje me embriagarei de prazer, porquanto durante muitos anos dele fui privado. Simão, estes são dias duros. Veja você, Simão, aquela mulher que saíste daqui com um sorriso na face, reequilibrada mentalmente, e aqui chegou quase que completamente perturbada e subjugada pelas forças espirituais inferiores. Veja você, Simão, agora também, ao invés de bendizer o nome de Deus, agora está perambulando pelas ruas dessa cidade, buscando a vingança daqueles que lhes expulsavam de suas casas, lhes jogavam pedras, lhes cuspia na via pública. Simão, estes são dias duros. Pensas que vim implantar um reino de remendões, Simão? Não. Colocar retalho em pano velho, o rombo vai ser maior. O meu reino é um reino de renovação. Há de ficar no ontem o homem velho para se abrir ensejo para o homem novo, ou a criatura nova. O diálogo se desbordava quando Simão então questiona o mestre: mas mestre, temos compreendido os seus feitos, teus ensinos. Simão, vós outros, repito, não me compreendes, mas eis que lhes enviarei o Consolador, o Paráclito ou o Paracleto, o advogado maior, aquele que lhes esclarecerá tudo o que tenho dito e que haverá de ficar convosco por todo sempre. Minhas irmãs, meus irmãos, foi justamente nesta tarde na casa de Simão, e daí dizermos da importância de voltarmos lá para compreendermos o contexto em que Jesus fez essa promessa à humanidade, ou seja, de nos enviar um Consolador, ou o Consolador. Foi nesta tarde então que ele
se vinculou mais ainda à família humana, sabemos ser o governador do planeta, mas ele se vinculou no sentido de não abrir mão de continuar nos orientando. E a gente fica pensando, é certo que espírito puro de escola, como Jesus, não haveria de prometer aquilo que não tivesse condições de cumprir. Talvez no nosso processo de aprendizado a gente ainda lance mão de algumas promessas, para nós mesmos inclusive, que não levamos a efeito, não concretizamos. Mas, por certo, com o espírito puro, como dizem os jovens, o papo é diferente, né? E foi justamente no crepúsculo do século XIX, em 1857, com a publicação do Livro dos Espíritos e o nascimento de Allan Kardec, digo o pseudônimo, é que temos, especialmente para nós espíritas, o cumprimento dessa promessa feita por Jesus, ou seja, o advento da doutrina espírita. A doutrina, então, não vem disputar, ou seus simpatizantes e praticantes não vêm disputar cadeira nos banquetes da sociedade, não vem ostentar tão somente títulos, posses, ou quem sabe lançar mão do poder temporal, não. Compreende-se desde a primeira hora do advento do Consolador que a grande missão dos espíritas é junto às almas sofredoras, como nós mesmos, em processo de aprendizado. Não precisamos de muitas coisas, precisamos sim uns dos outros. E a doutrina espírita, então, no seu aspecto básico, ou seja, a crença no Deus único, na imortalidade da alma, na pluralidade dos mundos habitados, na possibilidade do intercâmbio espiritual, e no Evangelho, na reencarnação, e no Evangelho redivivo do Cristo, nos dá totais condições de agora sim, com mais propriedade, alcançarmos no Evangelho a singeleza da mensagem de Jesus. Aos desorientados do mundo, o Evangelho se nos afigura como essa bússola a nos orientar. Mas a operação ou a compreensão da bússola requer um outro instrumento, e se assim pudermos dizer, a doutrina espírita é essa lupa que nós, voluntariamente e conscientemente, quando nos permitimos lançar mão dela, olhando para o Evangelho, temos ampliado os nossos sentidos para a melhor compreensão da mensagem. É dizer, a doutrina espírita rasgou os véus da espiritualidade e colocou a criatura diante do altar da sua própria consciência. Queres ser feliz? Queres alcançar seus sonhos, seus objetivos? Está nas suas próprias mãos o ensejo. O que fazemos hoje nos dirá da nossa felicidade futura ou, quem sabe, da nossa desdita posterior. É da lei. E quando então Mateus anota que o jugo é suave, é porque a lei é suave. A lei da natureza é harmônica. O que vige é a harmonia. Essas leis, elas regem todo o equilíbrio do universo, inclusive o nosso equilíbrio interior. O cosmos é harmonia, é beleza. As mulheres descobriram isso há um bom tempo, por isso que elas lançam mão dos cosméticos, né? Vem daí, essa harmonia na face, essa beleza. Olhem só. Mas precisamos também buscar essa harmonia, essa beleza da alma. Ao contrário do cosmos, o caos, ainda que aparente e ainda que momentâneo, porque tudo caminha para o equilíbrio. E aí
Se a lei ou o jugo é suave, Jesus nos disse: o meu fardo é leve. E por que leve? Porque é simples, basta exercitar o amor e a caridade. Ser cristão é simples, pode não ser fácil, diante das nossas próprias complexidades, principalmente íntimas e emocionais, mas é muito simples. Crer em Deus, buscar a verdade e praticar o bem. E a simplicidade é algo tão relevante que, inclusive na atualidade, as coisas mais sofisticadas que nós criamos se assentam na simplicidade. Descobriram isso. O que é simples é sofisticado. Por exemplo, não tem nem botão mais. Cadê aquele tanto de botão? Não, tem que ser simples. Quanto mais simples, melhor. E ser verdadeiramente ou genuinamente cristão é ser simples, é buscar essa simplicidade. Porque a mesma ciência que constrói, que edifica, que gera o progresso, nos desvendou que existem 4 elementos sem os quais a vida perece na terra: a água, o ar, o alimento e a luz. E Jesus nos disse assim: eu sou a fonte, naquele diálogo com a mulher da Samaria, na fonte de Jacó, eu sou a fonte da água viva. O poeta até cantou: pois a água viva ainda está na fonte, você tem 2 pés para cruzar a ponte, tente outra vez. Alguns dizem que era um desequilibrado, um lunático, enfim, mas ele sabia do que ele estava falando. Ele nos disse assim: eu sou o sopro de vida. Nos disse mais: eu sou o pão da vida. E concluiu dizendo-nos: eu sou a luz do mundo. Ou seja, o que é básico, o que é essencial, primordial para a vida. Mas não a vida como uma existência do berço ao túmulo, seja ele de cinza ou de lama, mas a verdadeira vida, a espiritual. A ciência está certa. Nós precisamos de mais de Jesus nos nossos dias atuais. Nos prometera o Consolador, cumpriu a promessa, veio o advento do Espiritismo, rasgaram-se os véus da espiritualidade, e nós estamos com as totais condições de sermos, a cada dia, pessoas, espíritos melhores. Que Jesus, na sua infinita bondade, possa nos envolver a cada um, nos fortalecendo neste sentido do consolo, não só de buscarmos o nosso, mas de aliviarmos também a caminhada dos nossos semelhantes, que Ele nos abençoe em nossos melhores propósitos. Muito obrigado.